Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos, tudo bem com vocês? Como vocês estão, pessoal? Todo mundo estudando? Espero que sim, porque olha, gente, vários concursos pintando por aí, muitas novidades, muitas coisas envolvendo atualidades, e você precisa estar preparadíssimo, tá? Então eu começo o vídeo aqui, como eu faço sempre, costumo fazer sempre, e peço para que você nos ajude e para que você fique sabendo sempre desses conteúdos novos quando a gente posta. Então, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal da Doutor Concursos, importantíssimo. Ativa o bendito do sininho, que acho que é a coisa mais importante, porque quando a gente sobe o vídeo, a gente deixa programado, mas quando sobe o vídeo, você recebe a notificação e sabe que já pode estudar. Deixa seu comentário, mas o mais importante para nós é deixar o joinha, tá? Porque aí ajuda na propagação do vídeo, na difusão do vídeo, para esse conteúdo se tornar relevante para você, para outras pessoas que estão estudando, para que você sempre fique atualizado aí sobre as aulas de atualidades, tá? Essa semana eu vou trazer então conteúdos internacionais e nacionais, mas é uma semana complicada. Nós tivemos pelo menos aí 3 pontos que eu acredito que vão cair nos concursos que podem ser motivo das perguntas nos concursos futuros, que são, 2 delas inclusive, são extremamente notícias traumatizantes, né? Aquelas notícias, aquelas atualidades que você fala, puxa vida, que coisa chata, né? Por que isso ainda acontece, como foi o caso da morte do Moise Kabengali, que é um absurdo. Eu falei o nome dele errado, é Moise Kabangabe, é um nome congolês. Gente, é um absurdo. Nós estamos em 2022. Nós tivemos aí há muito pouco tempo o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, manifestações aqui no Brasil. Sempre nós estamos tendo informações que chegam até nós sobre mortes de pessoas negras, morte do povo negro, do povo preto, na verdade, né? Como a gente pode agora realmente chamar, são pessoas pretas. E a impunidade que isso gera. Isso já tem sido, sim, alvo de perguntas em concursos, mas é um processo que parece que a gente não vai sair dele nunca. É igual feminicídio, né? Conforme a gente mais evolui e conforme mais informação nós temos, parece que mais involução social nós estamos tendo. O caso do Moise é um caso muito traumatizante, tá? Ele é um refugiado congolês, a família estava aqui no Brasil, já está aqui no Brasil há alguns anos, vários anos, fugida, inclusive, da guerra civil lá no Congo, que é um país que tem passado por muitas dificuldades, ditaduras, regimes militares opressores. Mais de 60% das famílias no Congo vivem abaixo da linha da pobreza. Então, assim, uma situação muito complicada. O Moise era um ativista cultural, era uma pessoa que estava envolvida com meios musicais, mas era um jovem que estava tentando a vida. E automaticamente precisava trabalhar. Na orla da praia, no Rio de Janeiro, existem os quiosques. E ele trabalhou como garçom por um determinado tempo, alguns dias, fazendo bico, frila. Ficou sem receber. E foi cobrar. No dia 24, foi espancado. As imagens correram o Brasil, as imagens todas têm na internet, vários veículos de comunicação dando essa informação da forma cruel como aconteceu. Na imagem mostram 5 pessoas, mas 3 estão sendo indiciadas pela polícia como sendo as responsáveis pela morte. A cena mais brutal é ele imobilizado no chão, tomando um golpe de jiu-jitsu, e uma outra pessoa com um pedaço de pau batendo sem parar nele. Independentemente das situações que agora aparecem os advogados e aparecem esses envolvidos dizendo que não queriam jamais a morte do Moise, as cenas falam por si. A conversa, o diálogo deveria acontecer sempre. O que a gente está vendo agora, eu estou mostrando para vocês, são as manifestações que aconteceram no sábado. Porque durante toda a semana essa notícia tomou conta dos noticiários e isso tem tomado um crescendo aqui no Brasil, que iminentemente é um país de população preta. E aí você recebe refugiados, a família dele aí, inclusive, arrasada, porque eles já são refugiados de um país onde há uma morte indiscriminada. Vem para um outro onde acontecem situações parecidas. As manifestações que houveram no Rio de Janeiro, no MASP, cidades do Nordeste, são a prova de que nós não podemos ficar inertes em relação a esse assunto.
E isso pode sim ser alvo das perguntas de concurso, porque vários contextos sociais estão envolvidos. Aí vocês estão vendo as imagens da reportagem que mostram a crueldade de como foi feito. O caso do Moise, ele ganhou uma repercussão, inclusive internacional, pelo fato dele ser congolês, dele ser estrangeiro, um refugiado estrangeiro, num país de população preta, em que nós temos uma presença muito grande, inclusive, de população de pessoas pretas, e no fim das contas, você, ainda em 2022, ter cenas de barbárie como essa, independente agora, vamos dizer, de qualquer situação envolvendo a cor da pele, não seria tolerável de modo algum uma agressão tamanha por causa de R$ 200. Um dinheiro que ele realmente trabalhou para obter. Aí as acusações todas estão no sentido de culpar o Moise, de dizer que ele foi o culpado pelas agressões. Que ele chegou alterado, que ele chegou bêbado, etc. Não, não importa. Em momento algum você tem que tolerar, aceitar a agressão física naqueles termos. Então o que eu acho que aí vão provavelmente ser extraídas perguntas desse contexto. A questão dos refugiados que estão no Brasil, a situação do povo preto, que continua sendo morto neste país, mesmo com todas as campanhas de alerta em relação a isso. A questão da desigualdade social, que é muito gritante, muito brusca no Brasil ainda. E eu acho que essa questão do movimento Black Lives Matter, que vem nos Estados Unidos, surge lá, mas está ganhando eco em outros países e o Brasil é um deles. Então é um tema muito sensível, mas eu achei importante trazer para vocês e falar disso com vocês aqui, exatamente porque pode ser sim alvo das perguntas nos concursos ainda deste ano, tá? Do outro lado, nós tivemos também mais uma notícia ruim envolvendo as chuvas. Eu até trouxe para vocês aqui informações como a situação lá de Capitólio, em Minas, né? Algumas semanas atrás, as chuvas que arrasaram Minas Gerais, Bahia, etc. Agora essa chuva se desloca para São Paulo. A cidade de Franco da Rocha foi devastada, para falar a verdade. Enchente, famílias inteiras ceifadas, casas lá com 2 metros de lama. Situação muito complicada em Franco da Rocha. O relevo da cidade não é favorável também. Mas independentemente disso, a violência da chuva e a força da chuva, e como a água não está escorrendo porque o solo está drenado, então isso também chama atenção. Ao todo, até agora, 27 o número de pessoas mortas nas chuvas que pegaram o estado de São Paulo nas últimas semanas. E só lá em Franco da Rocha, 11 vítimas. Por outro lado, uma outra situação que aconteceu em São Paulo e mostrou a fragilidade do trânsito caótico que já é São Paulo, mas é uma situação também que chama a atenção, foi aquele desabamento que houve, você deve ter acompanhado, das obras do metrô, da linha 6 do metrô, que estão acontecendo lá em São Paulo. Era uma obra que tem um equipamento chamado Tatuzão, apelidado de Tatuzão, que é uma máquina enorme, inclusive, que vai escavando a terra, ela vai escavando, já vai montando as estruturas para conseguir manter a contenção do buraco, vai eliminando a terra também. Essa máquina estava passando, já tinha passado por baixo da canalização do rio Tietê, até que em determinado momento há um rompimento ali da linha de esgoto. Ela estava a 1 metro e pouco metro, não, eles calculam aí de 1,8 metro de distância da tubulação, aonde estava passando essa máquina que estou mostrando para vocês aqui. Eu estou trazendo para vocês aí a imagem. Ela é uma máquina que vai abrindo escavações, ela consegue caminhar 15 metros por dia. É uma obra extremamente necessária para o trânsito de São Paulo, para o escoamento do público da linha 6. Vai ter aí quase 30 e poucos quilômetros de extensão, e é uma das linhas de transporte urbano que mais estão aguardadas para a população da região norte de São Paulo. Esse desabamento acontece, essa máquina está inundada no esgoto, porque toda a tubulação que vocês estão vendo ali na animação ficou cheia de água, porque o esgoto que está sendo transportado naquela região acabou, por conta da trepidação, acreditam-se os primeiros dados, essa trepidação aí que estava nessa distância em relação aonde estava passando a máquina e aonde está a tubulação de esgoto, essa trepidação, essa vibração começou a fazer com que algum cano rompesse
E aí algumas imagens que saíram recentes, inclusive na quinta e na sexta-feira, que também viralizaram na internet, mostram os técnicos que perceberam que alguma coisa estava errada e estavam filmando na hora que o esgoto começa a jorrar. Por sorte, ninguém ficou ferido, todo mundo conseguiu sair, todo mundo que estava na obra, mas a obra causou um transtorno gigante naquela região, porque é uma região meio que arterial para São Paulo, que é a Marginal Tietê. Ali você tem acesso à Dutra, você tem acesso a outras áreas da cidade. E é um entroncamento, né? Uma área de que você chega, quando você chega em São Paulo, quem vem pela Anhanguera e Bandeirantes, desemboca ali naquela região. Metros depois, centenas de metros depois, poucos metros depois, na verdade, está acontecendo aquela obra e infelizmente aquilo colapsou. Também é uma consequência da chuva? Pode ser. O fato é que tudo conflui, parece que numa situação complexa em São Paulo, e tudo que envolve trânsito acaba causando um problemão ali na cidade. A fragilidade do sistema viário de São Paulo, que não comporta a quantidade de carros e caminhões e meios de transporte que estão ali na cidade, que é a maior cidade do Brasil. Achei importante e isso também levanta algumas questões. Essa questão da falta de segurança viária, ou das linhas pelo menos, o escoamento da produção em São Paulo, como que isso pode influenciar e como pode que gerar uma certa um problema, um acidente na marginal para o trânsito da cidade, né? Porque você não tem linhas de escoamento ali, você não tem outras áreas alternativas. A situação das chuvas, como que São Paulo também, o solo está totalmente permeabilizado por causa das construções, a água não escoa e aí acontecem essas tragédias. Então, mais uma informação que eu achei relevante que eu acho importante trazer para vocês. No âmbito internacional, infelizmente também eu tenho que trazer, foi uma notícia muito chocante, porque desde terça a gente estava acompanhando a tentativa de resgate do menino Ryan no Marrocos, que caiu naquele poço de 32 metros. A cidade é. Eu vou ler aqui porque eu não sou tão bom. O meu marroquino não está tão bom assim ultimamente. A cidade de Tamorot, que fica a 100 quilômetros de Chefchaouen, no Marrocos. Estava acontecendo uma obra ali, aquela obra estava em andamento, há um poço estava sendo perfurado, a criança andando por aquela região cai e é um poço de 32 metros de altura. A criança fica lá embaixo, começa um resgate, uma corrida contra o tempo, mas a dificuldade era muito grande porque o terreno instável, várias cenas, inclusive, que foram mostradas naquela época, naqueles dias, mostraram o desabamento, pequenos micro desabamentos acontecendo também, e as tentativas desesperadas dos bombeiros de tentar resgatar. Missões internacionais foram feitas, técnicos internacionais chegaram até lá para abrir uma outra passagem lateral para tentar chegar até o menino e conseguiram fazer isso. Mas, infelizmente, o menino foi retirado do túnel, foi tirado do buraco, já sem vida. Por mais que ele tivesse cabo de alimentação ali, chegando oxigênio, uma câmera, inclusive que tentava filmar, ele estava muito ferido e aquele menino, infelizmente, não conseguiu ser salvo. Foi uma comoção internacional. No sábado à noite, a internet toda comovida. Aqui, para vocês terem uma noção, 60 metros de profundidade, é como se fosse um prédio de 10 andares, aí, ou até mais, né? Uma abertura de 45 centímetros, ultra estreita, e que faz com que a criança fique presa lá dentro, não consiga realmente sair. Esses casos já aconteceram em outras situações. Aqui no Brasil mesmo já tiveram outras situações de crianças também. Nos Estados Unidos aconteceram outras situações. Então, assim, é sempre uma operação de risco, mas infelizmente dessa vez a criança não conseguiu sobreviver. Então, é claro, isso para um país todo, mobiliza. Ali nesse momento não havia nem tendência religiosa, mas eu achei importante trazer essa informação para mostrar como que o país, mesmo que tenha essas diferenças e possua algumas diferenças de etnia, de classe, de religião, se mobilizou naquele momento para tentar salvar uma única criança. E como que o poder da internet hoje é global. A situação, esse caso do menino Ryan é muito importante e emblemático, e talvez, inclusive, um dos aspectos das perguntas que possam cair nos concursos seja sobre sob esse ponto de vista. O poder da internet. Por quê? A transmissão do resgate foi feita ao vivo pela internet. Várias emissoras de televisão colocaram seus canais ali com suas câmeras, suas webcams, transmitindo o resgate do menino.
O planeta ficou prestando atenção. Hashtag erguidas no Twitter, movimentos internacionais enviando técnicos para lá, pessoas tentando colaborar de alguma forma. Chama muita atenção o poder da mídia. Claro, esses acidentes que já aconteceram em outras ocasiões sempre chamam muita atenção da mídia. Mas no caso específico aqui do Mino Rayan, é muito emblemático que isso aconteça no Marrocos, que é um país em que você tem uma internet, não uma internet com muita velocidade, como a gente pode imaginar, e é um país que está em desenvolvimento, mas os olhos do mundo se tornam um olho só, um olhar só, focando numa única região, num único fato, desde terça-feira essa cobertura acontecendo até chegar no sábado, com aquela expectativa de que fosse dar tudo certo, que a criança fosse resgatada de lá com vida. Infelizmente não aconteceu, foi um balde de água fria para todos nós, mas eu achei importante trazer para a gente refletir o poder da mídia, como que essas situações ainda acontecem, mas de situações assim em que as crianças correm risco. Qualquer descuido que se dá para uma criança, né, acaba caindo. O menino tinha 5 anos de idade. Então é uma tristeza, é uma tragédia, mas que pode ser evitada bastando, inclusive, as obras terem os cuidados necessários, não ficarem expostas ao público, as autoridades também ficarem alerta em relação às condições de segurança, exigirem das obras condições mínimas de segurança para os funcionários, mas também para eventuais situações externas que possam acontecer, né? Entre outros pontos que eu achei importante trazer para vocês aqui, para abrir essa discussão também, falar dessa tragédia que aconteceu. E se a gente pode ter alguma coisa positiva, né? Posso trazer uma informação aqui legal para vocês. Foi a cerimônia de abertura e o início dos Jogos de Inverno de Pequim, ou Beijing, como está sendo falado internacionalmente, mas é Pequim para nós aqui, língua portuguesa, Pequim. Lembrando que eu já tinha inclusive trazido para vocês aqui nas semanas anteriores, dá uma olhadinha nos nossos vídeos aí, vê aí que tem, acho que os vídeos de dezembro, que a gente falou sobre isso, que foi o boicote, ou seja, países que não enviaram comissões políticas, representantes políticos, enviaram os seus atletas. Os atletas estão competindo, mas não enviaram emissários, não enviaram representantes oficiais para a cerimônia de abertura em protesto a uma espécie de violação de direitos humanos que a China pode ter com a população Rohingya. É uma situação internacional muito delicada, envolve várias nuances, mas o importante é que a abertura dos jogos aconteceu sob esses protestos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, entre outros, e que mesmo assim os jogos aconteceram. A abertura foi linda, foi muito legal, foi muito maravilhoso. São 2.500 atletas, a competição vai acontecer de 4 a 20 de fevereiro, e essa é a nona participação no Brasil. Nós vamos ter 11 atletas que vão concorrer. Claro que aí automaticamente tem todas aquelas questões, né? Puxa vida, são Jogos Olímpicos de Inverno. O Brasil é um país tropical. Nós não temos hábitos de inverno. E como é que a gente vai competir? Algumas pessoas até fizeram aquela analogia com o filme Jamaica Abaixo de Zero, né? Em que a Jamaica é um país extremamente tropical, conta uma história real, inclusive, que envia uma delegação de atletas para bobsled, que é aquela competição de alta velocidade em um circuito de gelo. Uma outra situação que também chamou a atenção, essa que o Brasil, essa comissão que foi representando o Brasil, são alguns atletas em algumas modalidades, tá? Muito específicas, mas chamaram a atenção por conta de alguns fatores. Primeiro, pelo fato de ser muito pequena, mas pelo fato do Brasil ter uma representação muito pequena, claro. Talvez não com chance de medalhas, de nenhum tipo de medalha, mas há algo que chama atenção pelo fato do Brasil ser um país eminentemente tropical. Nós não temos inverno aqui, né? E como é que a gente poderia competir no gelo? A segunda informação é a produção de gelo artificial. Isso está dando uma discussão enorme. A China informou que não iria produzir, que não iria desenvolver, porque é um país que tem um problema sério com escassez de gelo. Eles têm um problema com água lá, né? Problema de escassez hídrica. Então que o gelo ia ser fabricado, mas aí levantam algumas questões até ambientais, a geração de CO2 que isso possa gerar. Depois, tirando essas questões que podem aí englobar, a questão da produção visual da abertura como um todo. Foi o maior painel de LED já registrado da história, que foi toda aquela superfície do estádio, como vocês estão vendo aí, que fez as projeções em ângulos maravilhosos para a captação das imagens. Ou seja, a China mostrando muita superioridade desde 2008, com as Olimpíadas de 2008, em que ela sediou,
que chamou muita atenção, e eles mantiveram as estruturas já pensando na recepção de novos jogos no futuro, ou até mesmo da realização dos jogos de inverno lá, que uma vez o inverno também lá no hemisfério norte é um inverno rigorosíssimo. Então, de uma maneira geral, os jogos de inverno vão chamar a atenção da mídia global pelas próximas semanas, mas no nosso caso aqui do Brasil, uma delegação simples, uma delegação singela, uma vez que o Brasil não tem tanta tradição assim, para falar a verdade, tradição quase nenhuma, né? De esportes de gelo, em compensação. Esportes aí de temperatura mais normal, nós tivemos aí, mais normal, não, temperaturas mais amenas, vamos dizer assim, né? Nós tivemos as Olimpíadas de 20, que foram feitas em 21, no Japão, e que chamaram também a atenção. Há um outro fator também, as Olimpíadas de Inverno serem celebradas em plena pandemia. E aí há um monitoramento global para saber e prestar atenção se não há aí uma contaminação geral de todos aqueles que vão participar. Isso também está chamando a atenção bastante da mídia internacional. Achei importante e acho que você tem que estar preparado e atualizado com isso, tá legal? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Notícias não muito boas essa semana, mas que chamam a atenção e precisam ser englobadas aqui, tá legal? Deixa o joinha, inscreva-se aqui no canal da Doutor Concursos, importantíssimo para nós. Deixa o seu comentário, ativa o sininho e aí a gente sempre prepara materiais bem legais para vocês toda semana, ajudando você a passar no concurso e ter a sua vaga garantida, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, a gente se vê semana que vem, até lá!